Amados em Cristo, graça e paz. Você tem um advogado que possa representar você ou defender você quando você precisar dele? Você tem um advogado para representar você quando um dia você estiver diante do teu Criador? É a nossa reflexão. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Você, como ser humano, você poderá um dia comparecer diante de um tribunal conhecido por um fórum. Naquele tribunal você poderá ser julgado por um juiz, mas segundo a ordem de direito, você não pode e não deve comparecer diante de um juiz sem que você tenha um advogado para representar você, para defender você. O segundo tribunal que todo ser humano ele passa depois é o tribunal da sua consciência. É um juiz de valor onde você é absolvido ou você é condenado pelos atos que você faz. É o tribunal da consciência que julga as coisas que fazemos certo e julga as coisas que fazemos errado. Mas um dia nós todos devemos comparecer diante de um tribunal. O tribunal de Deus, o tribunal do nosso Criador. Naquele tribunal vai ser julgado as coisas que fizemos, as obras que praticamos, como foi o nosso viver durante a nossa existência. Afinal, temos que um dia prestar conta para aquele que nos fez. E esse é o nosso Criador. Ele um dia vai pedir conta para nós. E como que nós vamos apresentar diante dele? Temos que ter um advogado. Mas você sabia que existe um advogado que você possa levar, que você possa, para poder te defender você, quando você estiver diante de Deus, para que você não seja julgado e condenado? Esse é o nosso advogado Jesus. Afinal de contas, um dia o homem pecou no Jardim do Éden, e toda a humanidade, ele nasceu com a herança do pecado. Esse pecado fez a separação entre Deus e o homem. Mas agradeço a Deus porque ele enviou o seu Filho amado Jesus Cristo. Ele veio como homem, sofreu como homem para representar nós diante de Deus, para nos justificar diante de Deus. Então todas as vezes que nós aceitamos a Jesus como Salvador, é Ele que representa nós diante de Deus. Não é que nós não temos pecado, não é que nós não pecamos, nós nascemos em pecado. Mas esse Jesus Cristo, ele veio como homem para poder pagar o preço que tanto nós precisamos ter para ter nossos pecados perdoados e para comparecer diante de Deus. Lá no céu existem dois tronos, o trono de Deus e o trono de Jesus Cristo, que é o nosso advogado. E esse advogado vai defender nossa causa. E quanto você deve pagar para contratar esse advogado? Você não precisa pagar nada. Afinal de contas, a sua defesa, ele foi pago lá na cruz, onde ele diz a palavra tetelestai. No grego significa a conta foi totalmente paga. Você não precisa pagar nada, não precisa pagar nada para o advogado defender a sua causa. E como você pode comparecer? Simplesmente aceitando como seu Salvador e Senhor da sua vida. E um dia nós chegaremos diante de Deus e nós contaremos com este advogado que vai nos defender. É sobre este advogado, é sobre a justiça dele que ele vai defender e vai nos tornar justos diante de Deus. Agora, quando Deus nos olha, primeiro ele olha primeiro a Cristo. Afinal de contas, Jesus é justo. Ele foi justo, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Senhor, e é ele que vai estar lá para defender a nossa causa. Porque Deus não pode receber ninguém sem que passe por um advogado. Por isso, esse versículo, há um só Deus, o Pai, e um só mediador. O mediador é que fica entre duas pessoas. Jesus teve duas naturezas. A natureza divina, ele podia estender a mão para Deus. Mas também Jesus veio como homem. A natureza humana que ele podia estender a mão para mim. Por isso ele fica no meio, como nosso advogado, para defender a nossa causa, para que nós possamos comparecer diante de Deus sem medo, porque um dia nós aceitamos este advogado, Jesus Cristo, que vai defender a nossa causa perante Ele. Todo o nosso pecado, toda a nossa ingratidão,
Tudo o que fazemos nós podemos jogar nas pés e nas mãos deste advogado fiel que vai defender nossa causa. E como eu posso ter esse advogado? Você pode ter agora, sempre agora, mas se você precisa realmente aceitar ele. Ele está sempre oferecendo seus serviços, mas ele espera que você tenha um livre-arbítrio para poder decidir para ele, aceitando-o como o seu salvador e mediador entre Deus e os homens. Deus te abençoe você em Cristo. E não se esqueça, aceite esse advogado para que um dia você possa comparecer diante de Deus e ele possa defender a sua causa. Deus abençoe você em Cristo, em nome de Jesus. Amém.